Olá a todos, o meu nome é Bernardo e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os sistemas do ATR 72600. Essa aeronave foi lançada pela Microsoft essa semana. Apenas falar mesmo dos procedimentos básicos do ponto A ao ponto B do ATR para facilitar aí a vida de algumas pessoas, eu acredito, né? Só um disclaimer aqui, eu não sou piloto de linha aérea, não tenho minha certificação de ATP, mas sou piloto comercial com certificação em instrumentos e multimotor. Para esse voo, eu vou realizar Congonhas com destino a Ribeirão Preto. E para os procedimentos de fluxo do ATR, eu utilizei dois documentos que eu encontrei online. Um é o FCON do ATR-72, que basicamente eu acredito seja de 1990, bem antigo mesmo. E o outro é um manual de treinamento de tripulação, um FCTM. Ambos ali têm cada um umas 1000 páginas. Obviamente não li as 1000 páginas dos dois, mas para quem gosta do material, eu vou colocar na descrição do vídeo e vocês podem conferir. Achei gratuitamente online. Ah, embora entre eles, né, existam algumas diferenças de procedimentos, eu até vou falar sobre uma delas durante a preparação de cabine. Mas óbvio, também tem muita informação online, então é sempre bom olhar, né? Pesquisar, pesquisar e pesquisar. Eu preparei esse voo de Congonhas com destino a Ribeirão Preto aqui no SimBrief. Por mais que não seja o foco do vídeo, tem um PDF aqui do voo, que a gente vai ter que inicializar ele também. Então a gente pode fazer um pequeno briefing do plano de voo, bem rápido, só para eu ter uma ideia do que vai acontecer. É um voo da antiga Passaredo, Papa Tango Bravo 2238, acredito que hoje em dia ela chama Voo Pass, né? De Sierra Bravo Sierra Papá, Congonhas, com Sierra Bravo Romeo Papa, Ribeirão Preto no ATR 72600. Os horários aqui eu fiz esse plano de voo há um tempo atrás aí, então não está tão correto, indicação de vento, mas isso não vai ser tão importante para esse voo aqui, eu queria apenas mostrar os procedimentos mesmo, né? Mas vamos brifar. Os ventos de cruzeiro 277 com 1 no meio nós. Temos aqui nosso payload, né? O takeoff weight, landing weight, zero fuel. E já é um ponto que eu queria tocar em relação a esse ATR, é que ele não disponibiliza a gente mexer aqui no weight and balance no IFB do avião para ter informação precisa. Por mais que a gente tenha essa página aqui, a gente não consegue colocar o zero fuel, fuel weight, nem nada. A gente tem que usar o menu horrível do Flight Simulator. E além do menu já não ser muito bom, a gente não consegue colocar a informação precisa, né? Então a gente vai tentar arredondar ali mais ou menos. Na vida real eu sempre arredondaria para cima a questão de combustível, mas aqui a gente só vai tentar ficar mais ou menos no valor para ficar mais fácil. Então de combustível está previsto 4.291 libras. 4.291. 4.282 é bom o suficiente. E nosso payload é de 10.584. 10.500. É isso aí, 10.508, que dá um total de 43.472. Vendo aqui que o nosso takeoff weight é de 43.197. Então dá ali aproximadamente quase 300 libras para o táxi, o que é mais que suficiente aqui em Congonhas. Bom, brifamos aqui um pouquinho do plano de voo, mas na hora que a gente for imputar no FMC, a gente vai ver as outras informações. Só a questão do weight and balance mesmo aqui inicialmente. Então vamos começar com a preparação de cabine. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui na aeronave é fazer a inicialização das nossas baterias. A gente verifica os dois NDs, né, o
ND, não sei exatamente o nome, mas o Navigational Display do comandante primeiro oficial inicializando. Verificamos aqui o nosso Emergency Bus e Essential Bus, as duas setas estão inline, e o nosso Under Voltage está off, extinguish. A gente checa os Circuit Breakers também, da aeronave, todos estão na posição de M, nenhum está saltando, por mais que não seja simulado nesse avião, os Circuit Breakers dele. Park and Brake está na posição de parque, nosso Power Lever está em... Calma aí, só ajustar aqui. Tu pode ver aqui o GI, né? Nosso Power Lever está em GI, que é Ground Idle. Nosso Conditioner Lever está em SO, que é Shut Off. E podemos verificar aqui o EEC e os nossos PEC estão todos na posição de M, estão apertados, né? Flight Controls Gust Lock está colocado aqui, isso é basicamente para prevenir tanto na posição quanto no táxi da gente colocar os nossos Power Levers em full, né, na potência máxima. Isso daqui está para bloquear, e quando isso daqui está nessa posição, né, o Gust Lock está ativado, a gente não tem nosso Flight Controls. Então, por exemplo, eu vou mexer aqui e não mexe, nossas manetes, nosso yoke não mexe. E nós podemos também confirmar aqui que os flaps estão na posição 0. Nosso trem de pouso está down, a gente verifica a posição do lever está down 3 greens, e no overhead também 3 greens. Nosso propeller brake a gente vai deixar em off, porque a gente vai utilizar o external power. Vou conectar aqui o external power. Mas basicamente, se a gente não tivesse o external power aqui, como a TR não tem APU, o Auxiliary Power Unit, que é aquele motorzinho na parte de trás da aeronave, a gente faria o start do motor número 2, mas utilizando o prop brake, que basicamente não deixaria os propellers rotacionarem ali, ou seja, seria só o motor interno funcionando, então o pessoal de solo poderia trabalhar em volta da aeronave. Mas a gente vai utilizar o ground power mesmo, então nesse caso a gente não vai utilizar o prop brake, a gente deixa em off. Nossos wipers estão em off também. E nossas portas estão todas fechadas. Podemos abrir elas aqui pro pessoal. E a gente vai chamar o catering depois de ativar aqui nosso ground power. Então a gente verifica o ground power, external power, né? GPU, online. É só desligar essas luzes aqui. E a gente verifica que as luzes foram extinguished, e os nossos geradores a gente pode colocar no lights também. A gente recebe a indicação de fault, mas é porque o motor não está operando, né? Então deixa eu chamar o catering. Enquanto o catering vem, a gente continua. Fuel, a gente vai no nosso sistema de combustível aqui, na página de combustível. O ATR ele tem um sistema de... não da vida real, né, aqui no jogo. Eu acredito, tá? Eu acho que na vida real não é assim, tenho quase certeza. É só um atalho do jogo mesmo. Até porque na aeronave você tem esses botões aqui, ó, como vocês podem ver, para mudar as telas, entendeu? Então basicamente eles colocaram atalhos na tela, ao invés de a gente ficar toda vez indo apertar ali, que a gente aperta em certas posições e muda. Tanto aqui, vocês podem ver. Você pode encontrar isso no tablet da aeronave, no IFB, vem aqui, e aqui vai ter um manualzinho de como mexer nessas posições. É bem útil mesmo. Bom, voltando aqui pro nosso painel aqui nos sistemas, combustível, a gente verifica 2.100 libras em cada tanque, totalizando 4.200 libras, que foi mais ou menos o que a gente colocou na aeronave.
E a gente observa aqui que temos combustível usado 1020 libras de cada tanque. A gente pode resetar isso. A gente vem aqui em Performance, Takeoff Data e resetamos o combustível usado. Que a gente pode ver que está em 0 agora. Annunciator Lights a gente vai testar. Overhead, console central. Check, podemos colocar em Off. Airbleed, no lights, basicamente nenhuma light. Avionic Vents, nosso overboard valve control está na posição automática e não temos nenhuma fault aqui. Agora para o fluxo do overhead a gente vai se dividir em 4 setores, ou seja, esse setor, esse setor, esse setor e esse setor, e fazer o procedimento de baixo para cima, começando no setor da esquerda, no primeiro setor. Então a gente verifica que nossas calls estão no lights, lights extinguished, fuel, vamos fazer o check aqui do fuel pump 1, feed and low pressure vai para extinguish, a gente checa low pressure valve inline aqui, e o crossfeed não está operacional, mesma coisa com o pump 2, a luz vai apagada e está inline, crossfeed também, e as duas estão em run. Nossas portas de cabine, cargo e service estão abertas, fazemos o teste. Spoilers off, landing gear down 3 greens, e a posição do lever a gente confirma. Nosso MFC no lights, todos estão extinguished, e fazer o teste de fogo no motor número 1. Squib test, a gente verifica o agente, fazemos o teste de fogo, a gente verifica o sonoro, as luzes, master warning, engine 1 fire in flight, o checklist ali perto do torque a gente confirma fire 1 e no conditional lever 1 fuel shut off. A gente verifica o fault, único sonoro, único chime e fault em amber. Verificamos aqui loop 1B e loop 1A, engine 1 fire, loop B fault e a indicação também. Podemos realizar o mesmo check no motor número 2. Caso a aeronave estivesse em modo hotel, com o número 2 operando, a gente realizaria esse check antes do start, obviamente. Então, script test, checamos os agentes, fire, luzes, barulho, engine 2 fire in flight checklist, fire 2 e conditional lever fuel shut off. Verificamos o fault, single chime, amber lights, loop 2A, loop 2B, engine 2 fire loop A fault. External lights, a gente pode ligar a nossa nav lights. E o cockpit voice recorder, continuando aqui para cima, né? A gente testa, por mais que não funcione aqui, a gente simula e apaga, né? Signs, a aeronave já foi abastecida, podemos colocar nas seatbelts e vou deixar o no device para antes da gente startar o motor, no device emergency lights. Anti-ice e de-ice no lights, e aqui que vem a discrepância entre o FCON e o FCTM, que no FCON, que é bem antigo no caso, né, ele diz que o window heat e o probe heat todos vão para no lights agora, então basicamente a gente liga o probe heat e o window heat, mas no FCTM, eu não sei se eu vi no FCTM ou foi em outra fonte, o probe heat a gente só starta depois, a gente só liga ele depois do start dos motores. E eu vi muita gente fazendo isso, então no caso eu só vou ligar o window heat mesmo, mas não posso confirmar se a informação é correta ou não. Nosso AC Wild Electrical Power, a gente vai ligar os geradores, por mais que estão em fault, né? Os motores não estão funcionando. E o Hydraulics, mesma coisa, Blue Pump, Auxiliary Pump, Green Pump, todos em low pressure. ELT está em automático. E nosso bleed, todos no lights, a gente só tem fault aqui por causa que os motores não estão operando. Oxigênio, high pressure check,
temos a setinha aqui, o nosso high pressure. Main supply vai para on e o passenger supply vai para off. A gente não quer as máscaras caindo nos passageiros, né? Smoke test. A gente verifica o master warning. A gente verificou também no exhaust mode, foi para fault. Vemos forward, after and electric smoke estão sinalizados e forward smoke passenger version e o checklist também. A gente vem aqui e reseta o exhaust mode. Vamos para o console central, que basicamente o fluxo é de baixo para cima. Então, primeiro aqui, depois aqui, depois aqui. Os trims da aeronave a gente checa para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, enfim. Eu não faço isso no simulador porque às vezes fica meio bugado, mas basicamente é rodar para um lado, rodar para o outro, ver se os trims aqui estão funcionando. Os rádios a gente vai setar depois, por mais que eu não estou voando... Podemos setar agora, né? Por mais que eu não estou voando online, a gente pode colocar aqui Unicon no 22.8. E podemos também o transponder tá standby e o TQS podemos deixar em alto também. Não muda muito, só colocar o código transponder 2000 que a gente vai realizar IFR, né? Não para os 2000. 2000. Exato. A gente não vai estar utilizando nenhum ADF, nenhum VOR, é a saída GPS mesmo. Depois a gente vai brifar ela. Nosso idle gate está na posição normal. E nosso radar meteorológico a gente pode colocar em standby. Vamos aqui para cima, Power Management está em Takeoff Position, posição de Takeoff. E fazemos um check aqui nos instrumentos do motor. Engine Instruments, Oil Pressure do 1 e 2 está Low Pressure, sem pressão nenhuma. Temperatura está baixa, os motores não estão operando. Nosso NH está em 0. Temperatura do combustível 25 graus, está no Green Arc, ou seja, o combustível não tem nenhuma anomalia com ele. ITT 16 graus, obviamente uma temperatura baixíssima para a turbina, porque os motores estão desligados, né? E o nosso Propeller Rotation está em 0 e o Torque também está em 0. Engine Controls, não temos nenhuma luz aqui. E podemos ir para o lado do comandante. Nosso Nose Wheel Steering está na posição de guarde. E podemos fazer o teste das máscaras de oxigênio. Então a gente coloca o rádio na posição de intercom. É até bem parecido com o CRJ mesmo. Checamos o fluxo. Aí aqui eu tenho uma dificuldade absurda. Não sei se só eu ou se é questão do simulador, mas a gente faria um teste apertando aqui e apertando os dois lados da máscara. Não consigo. E também um teste aqui e utilizando o knob de emergência. Checando o oxigênio. A gente tira do intercom. Verifica aqui nosso PFD. Os instrumentos parecem estar corretos. A gente também vai fazer um check durante o táxi e antes da decolagem, obviamente. A gente verifica o relógio, mas basicamente é ver o nosso Attitude Indicator tá ok. A gente ainda vai colocar o nosso altímetro, né? Mas airspeed tá 0. O nosso compass, nosso head indicator tá igual ao compass. A gente faz um teste do GPWS. Terrain awareness test start. Terrain awareness system test. Terrain awareness test complete. E óbvio, a gente também está olhando para ver se tem alguma marcação em X vermelho, né? Mas está tudo ok aqui com os nossos instrumentos. Vamos para o painel de pressurização. O nosso... A gente checa aqui no sistema primeiro. E a gente vê o cabin rate está em 0, né? Obviamente a gente não está subindo nem descendo de altitude. A altitude de cabine é 2.500 pés, aqui em Congonhas é 2.600 e alguma coisa pés, então está coerente. E a pressão está 1.29 psi. Nosso stick pusher no lights e o unskid está M. A gente faria também o check ali da máscara do copiloto, mas não é necessário aqui para o nosso voo. Na vida
vida real, obviamente que faria. Vamos então configurar nosso FMC. Vou abrir o plano de voo. A gente vem no Initial e vamos checar nosso database. É do Microsoft Flight Simulator mesmo, tá current. Eu utilizo o Navgraph, eu não sei se tem alguma coisa a ver ou não. Eu sei que eu ainda não tive nenhum problema com a TR em termos de database do Airac. Mas eu sei que o Navgraph atualiza também, né? Então voltamos aqui. Position, a gente vai colocar nosso GPS. E podemos inicializar o nosso plano de voo, abrindo o nosso PDF. Vamos sair de Sierra Bravo, Sierra Papá, Congonhas, com destino a Ribeirão Preto, Sierra Bravo, Romeo Papa. Nosso voo é o Papa Tango Bravo 2238. Podemos executar. E para quem já voou a 320, o Airbus em si, como os sistemas do ATR são da mesma manufacturer do Airbus, são bem parecidos. Aqui na FMC você vai ver que é bem parecido. Então, para o nosso perfil de saída, a gente vai apertar aqui em São Paulo, pista no 7 direita, e nosso plano de voo está dando a UCTIX 2 Alpha, mas como e a transição em Gerdu, né? Depois, vou colocar aqui primeiro o plano de voo, depois eu falo. Gertu, depois Moumi, e depois direto para Ribeirão Preto, pista 36 prevista. Como eu fiz esse plano de voo há um tempo atrás, algumas horas atrás, vamos checar a meteorologia em São Paulo. São Paulo agora estamos com IFR, ventos 11005 nós, variáveis entre 090 e 115, visibilidade 4.400 metros, light rain, few clouds em 300 pés, nuvens esparsas 500 pés, overcast 1800, temperatura 1,6, ponto de orvalho 1,6 e o nosso altímetro no 020, já vou até colocar aqui no 020. No 020, que dá 2.600 pés. Voltando ao plano de voo, ventos estão 110 com 0,5 nós, então está coerente a partir da 1,7 direito. O nosso perfil UCTIX 2 Alpha. Decola no 7, temos restrições de altitudes aqui, mas depois de 3.600 pés a gente vai curvar à direita até Sierra Papa 104, com restrição de velocidade 250, que não é um problema para a TR, que a gente não chega nessa velocidade na decolagem, né? Depois a restrição de 7.500 pés abaixo e depois tudo restrição acima do nível de voo. Então eu vou confirmar esse perfil de saída, a gente já colocou aqui, e vou colocar 7.500 pés. Que é a nossa primeira restrição. Por mais que a gente vai utilizar o VNAV, ele vai cumprir a restrição, mas vamos deixar 7.500, depois a gente pode ajustar isso daqui. Voltando ao plano de voo, a gente vem em Data agora e Initial, podemos ir aqui para o Performance Initialization. Nossa altitude de cruzeiro é nível de voo 200 e aqui é igual ao CRJ, a gente tem que digitar 20.000 para dar nível de voo 200, se digitar só 200, né, como se fosse nível de voo 200. Se a gente faz isso no Boeing, ele vai dar nível de voo 200, mas aqui ele vai entender como 200 pés. Então digita 20.000 e nosso alternativo é Guarulhos, Sierra Bravo, Golf Romeo no 250. Mesma coisa, 25.000. Você pode observar que está demorando um pouco a inicializar Guarulhos, é porque quanto mais complexo o aeroporto for, mais procedimentos tiver, o FMC demora a entender, a processar essa informação. Acredito que seja um defeito do produto e não da aeronave real, né? Podemos ir aqui para o peso e balanceamento, né? Nosso zero fuel, por mais que a gente utilizou do Flight Simulator, está bem parecido com o nosso plano de voo, então vamos colocar as informações aqui que ficam mais fáceis. Nosso zero fuel é 39.266.
nosso combustível 2.191, que dá um peso total de 41.400, não, perdão, o combustível é de 42.91, que dá um peso total de 43.556, e nosso take-off weight é 43.197, então dá ali aquilo que a gente previu no começo, umas 300 libras para o táxi. Reserva sim são 2.191 libras. Perfeito, podemos aqui para a nossa performance. Altitude de transição é 8.000 pés, a gente pode ver aqui no canto superior. E nossa V1 vai ser 1/06, rotação 1/06 e V2 1/0. Como diz aqui no FMC, essas velocidades não são para pistas muito restritivas, mas Guarulhos, Congonhas no nosso caso não é. Para TR é ok, essa velocidade vai dar, não tem problema nenhum. Também podemos, para acabar a parte do FMC, vir aqui na Performance e colocar nossos ventos de cruzeiro, por mais que está desatualizado, vamos só simular 277 com 1/6 nosso. E está aí finalizado o nosso FMC, deixando a página de takeoff. Vou voltar com outro vídeo finalizando a preparação de cabine e o start dos motores até o táxi e decolagem.